Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Vitória, situado aqui na rua José Bertini, número 15, Jardim Vitória, Campo Limpo Paulista. Hoje, sexta-feira, acabamos aqui quase terminando aqui o culto de oração, e no decorrer aqui da oração que Deus colocou no meu coração aqui, de falar aqui um pouquinho a mensagem de Deus para você, uma pincelada bem rápida aqui, de um vídeo que tem um conteúdo sobre o ensinamento sobre o dízimo, Os irmãos que acompanham a gente aí no Facebook, no canal do YouTube, a gente tem compartilhado vídeo de outros irmãos aí, falando acerca do tema, mas eu quero aqui em alguns minutos aqui falar com os irmãos aqui sobre esse tema. Está aqui com nós aqui o pastor Vanderlei aqui, dá para Senhor aí para os irmãos aí. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe, tamo junto. Amém, aí, glória a Deus. Meus irmãos, para quem não conhece, eu acredito que esse vídeo possa alcançar pessoas que não me conhecem, Eu fui criado no berço evangélico da Igreja Brasil para Cristo, com cerca de 12, 13 anos me afastei, infelizmente me envolvi no mundo das drogas, no mundo do crime, mas Deus nos libertou e fiquei 20 anos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ali, comecei como membro, fui consagrado a cooperador, diácono, presbítero, evangelista, e fazem 4 anos que nós se desligamos lá do ministério, estamos com o ministério próprio, que é a Assembleia de Deus, Ministério Vitória. Nesse tempo que eu fiquei nesses ministérios, meus irmãos, sempre percebi que o texto abordado na Bíblia sempre foi ensinado sem contexto, de uma forma errada. Não sei se os ensinadores ensinavam sem saber o contexto verdadeiro, ou se sabiam de má fé, ensinavam o texto sem contexto, que faz com que vira um pretexto para heresias e doutrinas que podem ser tanto de homem como de demônios. Eu vou usar um texto aqui que é bem usado, que é Malaquias capítulo 3, versículo de número 8 a seguir, que diz assim: roubará o homem a Deus, todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldições sois amaldiçoado, porque me roubais, vós, a nação de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha a maior abastança. Pois bem, irmão, todo o texto, nós que somos cristãos, pela misericórdia de Deus, precisei fazer 2 anos e meio de curso teológico, e nesses 2 anos e meio, graças a Deus, o professor que pegou esse texto em apreço, ele ensinou com o contexto certinho, Fiquei até impressionado, porque são poucos que ensinam certo. Mas esse texto aqui, meus irmãos, a primeira coisa para você usar ele como uma doutrina, você tem que analisar o seu contexto. Logo, o seu contexto no capítulo 1 vai dizer que a carta é a nação de Israel. Logo, se é a nação de Israel, não é para nós, porque nós somos a igreja, aleluia. Existem 3 povos na terra: a nação de Israel, a igreja e os gentios. Então, meus irmãos, logo o contexto não dá base para me usar esse texto como doutrina e dizer, como muitos dizem, que você tem que dar 10% de tudo que você ganha, senão você vai estar roubando a Deus. Até porque, meus irmãos, esse texto é um texto ligado na lei. Nós não estamos mais na lei, nós estamos debaixo da graça. Por isso que a Bíblia nos diz, lá em 2 Coríntios 3:6, que Ele nos fez ministros capazes de uma nova aliança, não da letra que mata, mas do Espírito que vivifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nossa nova aliança, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós entendemos também que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, deu ali autoridade para o apóstolo São Paulo deixar para nós as doutrinas que conhecemos como doutrinas paulinas. Nós estamos envasados na doutrina de Paulo, que, como nos diz em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo o que propôs no coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, meus irmãos, esse texto que é usado por muitas igrejas de Malaquias capítulo 3, versículo 10, aleluia, ele, como o seu contexto, ele liga a nação de Israel, como eu acabei de dizer para os irmãos. Logo, nós que somos igreja não estamos debaixo desse mandamento, Nós estamos na dispensação da graça, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós observamos também a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, através
da sua palavra, através do seu Espírito Santo, nos deixou bem claro, nos fez entender e compreender a necessidade de um novo convênio. Ou seja, que a primeira aliança feita ali com o povo, com Moisés, no pé ali do Monte Sinai, aleluia, ela não surtiu efeito ao ponto de houver a necessidade de um novo convênio. Esse novo convênio, essa nova aliança, foi trazido através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia nos diz também em Hebreus 12 e 24, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o sangue de Abel. Se nós olharmos ali, nós vamos ver que antes da lei, Deus ali, através de Abraão, nos mostrou ali o que é a fé. Isso tornou Abraão como nosso pai na fé. Abraão, quando deu o dízimo a Melquisedeque, vamos usar muito o texto de Hebreus capítulo 7 para tentar enfiar na sua cabeça que você tem que dar o dízimo, mas quando Abraão ele deu o dízimo a Melquisedeque, Deus não mandou ele dar o dízimo a Melquisedeque, ele deu porque ele quis, foi um propósito do coração dele. Jacó também, quando ele deu o dízimo a Deus, ele não deu porque Deus mandou, ele deu porque ele quis, foi um propósito do coração dele. Agora, na época da lei, sim, o dízimo era determinado e levado, aplicado, usado para a tribo de Levi. Logo, não existe mais a tribo de Levi, não existe mais o templo. Então, o que existe é o quê? É a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo ela é mantida com o quê? Através das ofertas alçadas e dadas de coração. E essas ofertas, sim, usadas para a casa de Deus, para a obra de Deus, não para pastor comprar carro, nem casa, nem jato, nada disso, mas é para a obra de Deus, para que a obra de Deus seja feita de uma forma simples e honesta. Amém? Deus abençoe os irmãos aí. É só uma pincelada, primeira parte aí, mas futuramente aí a gente vamos dar mais continuidade ao ensinamento, que é um ensinamento muito ensinamento cumprido, que exige tempo, mas a verdade é isso, irmão. Deus, na dispensação da graça, Deus não mandou você dar 10% do seu salário, Deus não quer 10% do seu salário, que Deus quer que você entenda que a salvação é tão somente pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Romanos capítulo 10, versículo 9 a seguir, se com a tua boca confessares a Jesus como teu Salvador, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? No versículo 13, quando o apóstolo São Paulo está mandando Tércio escrever a igreja de Roma, ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo. Amém? Então a salvação é através do sacrifício vicário do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe os irmãos. Lembrando, nossos cultos aqui todas as terças e sextas, 19h30, e nos domingos, às 19 horas. Assembleia de Deus, Ministério Vitória, endereço da tua vitória. Amém? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Tamo junto.